Fala pessoal, tudo bem? Eu vou passar para vocês aqui como que a gente trabalha na nossa parte de projetos, né? A nossa parte de projetos, ela tem um vínculo muito forte com a prática, isso é, tudo que vocês aprenderam depois dos módulos Green Belt 1 e Green Belt 2, vocês vão aplicar em um caso real. E isso é bem importante até para vocês entenderem como que funciona toda essa dinâmica, né? Todas essas ferramentas, essa metodologia que vocês aprenderam para vocês aplicar dentro de um caso real. E aí que está um dos nossos segredos, né? Que é você aprender fazendo, né? Então, é uma metodologia inovadora que envolve alunos, professores e empresas como um todo, né? Como que funciona, então, professor? Estuda as ferramentas em sala de aula, né? A gente tem um orientador que nunca vai deixar você sozinho, isso vai sempre dar o melhor caminho para você se orientar dentro do seu projeto. Apresentação para a empresa sobre os resultados que você está trazendo, isso é, a empresa vai ser hospedeira e ela vai passar os dados para você e você vai utilizar esses dados para você implementar o teu projeto lá dentro. E por último, lógico, a certificação Green Belt ou Black Belt que você obtém no final do teu projeto, que é a dupla certificação que a instituição ela passa para vocês. Alunos, juntamente com o coach, interagem com a empresa para a gente chegar no melhor resultado, utilizando, lógico, as ferramentas e metodologia do Six Sigma, certo? Algumas empresas que a gente já aplicou, olha, na nossa região e regiões fora daqui, eu desconheço uma empresa que não recebeu um projeto nosso, seja por intermédio da PUC mesmo, seja por intermédio da própria empresa que solicitou para a gente fazer uma formação em company, ou então um aluno que veio de fora e implementou dentro da empresa. Excelentes, né? Olha, resultados assim surpreendentes. Todas elas adoram receber projetos novos. Lógico, elas sabem que no final vai ter um resultado. Quais resultados que a gente já obteve até 2018? Veja só, 10 milhões, 12 milhões, 75, 63 milhões. Olha o tamanho do saldo que a gente teve em 2018. Então a gente já vinha recebendo bastante demandas, recebendo bastante retorno das empresas, mas 2018 foi excepcional. Alguns segredos que a gente tem da metodologia. Isso é bem importante comentar, né? Até porque é a base da nossa metodologia aqui. Então, o segredo do Six Sigma, ele está vinculado nesses três pilares. Mensuração direta dos benefícios de dinheiro, né? A lucratividade. Seja em algo que você vai melhorar para a empresa ou algo que a empresa já está perdendo e você vai recuperar um certo tanto agora, né? Então, a gente vai trabalhar sempre trabalhando lá na primeira fase do Define, depois vocês vão entrar um pouco mais dentro disso daí, vão perceber que já no início do projeto a gente já sabe quanto que a gente vai recuperar da empresa, ou quanto que a gente vai aumentar a lucratividade da empresa. O outro pilar que a gente tem é a metodologia. Então a gente tem o DMAIC, que a gente vai trabalhar com essa metodologia, vai definir, vai mensurar, vai analisar, vai implementar e vai controlar. E lógico que por último, como a gente está mudando a cultura da empresa, e para você mudar é de cima para baixo, né, o elevado comprometimento da alta direção. As etapas do nosso projeto, como que funciona então, Adam? Veja só, Define, a gente vai definir o nosso projeto, é a primeira fase. Como que vai funcionar então essa primeira fase? A gente vai definir o problema, justificar e organizar esse problema. A segunda fase, né? A segunda fase está em estratificar o nosso problema, realizar os extratos, definir as metas estratificadas. A terceira fase, quais são as causas, mapear essas causas, levantar as priorizações e provar as causas. Pessoal, olha só que interessante, 3 fases, praticamente 60% do projeto é em análise de causa, para a gente ter a melhor causa, a causa raiz do processo. Lá na parte do Improve é onde a gente vai falar de solução. Então aqui a gente vai propor soluções, priorizar as soluções, analisar os riscos das soluções, falar com o cliente, analisar quanto que a gente vai gastar para essas soluções e elaborar um plano de implementação. É onde a gente vai estruturar. Um detalhe bem importante, na parte do Analyze e Improve, vocês têm que trazer provas, dados e fatos. Se você está falando de causa, então você vai ter que comprovar as causas. Se você está falando de solução, você vai ter que comprovar que você implementou, seja uma solução que você já finalizou ou que ela está em andamento. E no último, a etapa do controle, a gente vai verificar se tudo que você prometeu lá no Define você cumpriu, né? Seja na sua meta, seja no seu faturamento e se você deixou umas ferramentas, seja você implementou ferramentas de manutenção de resultados.
Algumas falhas dentro do nosso projeto que a gente tem que tomar muito cuidado, né? A complexidade do nosso projeto. Como a gente está trabalhando com um projeto que tem uma duração de 8 meses, não pode ser muito amplo. O que é amplo, professor? Acima dos 8 meses. E nem muito, né, curto, que 3, 4 meses você termina, até porque a gente tem fase no nosso projeto. Sempre tem que ter resultados mensuráveis, sempre, tá? A gente tem que sempre trabalhar lá, olhando lá na frente, quanto que o meu cliente vai ganhar, né? Quanto que eu vou entregar para o meu cliente. Classificação básica de um projeto, isso é a lacuna entre a performance atual e a necessária. Isso é, eu tenho que ter um gap ali, né? Eu tenho que ter um problema que está me incomodando, que eu tenho que resolver. E a causa do problema já é conhecida. Lógico que esse é um problema extremamente que a gente tem que trabalhar já no início. Você não pode conhecer a solução. Se você já conhece essa solução, meu amigo, levanta, vai lá e faz. Não espera outra pessoa vir fazer por você. Vai lá e corrige já esse problema, né? Então você não pode saber a solução. Você vai em contra dessa solução. Outras coisas, baixo tempo de dedicação. É um projeto, gente. Então você tem que ter uma dedicação, seja de tantas horas por semana. A gente recomenda que 10 horas para um Green Belt e 15 horas, né, para Black Belt. Fraco comprometimento da autodireção. A gente já falou ali no início que um dos pilares é o comprometimento da autodireção. Se a gente não tiver esse comprometimento, a gente não vai conseguir ter os dados. A gente não vai conseguir levantar de alguns dados que não estão em nossas áreas, não estão em nossas mãos, de outras áreas que eles demandem para nós, que eles enviem para nós. Tem que ter um comprometimento da autodireção. Falta de acompanhamento, seja da autodireção ou então das pessoas envolvidas no projeto, um champion, um coordenador, que são as pessoas que suportam o projeto dentro da empresa. Resultados do projeto não é traduzido para uma linguagem financeira, já comentei isso com vocês, né? Precisa sempre ser traduzida. A ausência de comunicação da empresa e o perfil inadequado dos candidatos. Isso é bem interessante a gente comentar. Como a equipe que trabalha, a equipe ela sempre tem uma pessoa que ela é muito boa em Excel, outra muito boa em comunicação, outra em análise, outra em síntese. Então essas habilidades elas tendem a se juntar, elas tendem a trabalharem em conjunto para desenvolver uma mentalidade, né, de um perfil adequado para uma pessoa de projeto. Critérios para priorização dos projetos. Contribuição das metas, né, para o que a empresa está esperando. Contribuição para o aumento da satisfação lógica do cliente, consumidor. O retorno do investimento, isso é o ROI. E o impacto do problema com relação à rotina da empresa. Uma tendência de agravamento que a gente tem que buscar resolver isso daqui. Também é importante a gente falar que alguns potenciais que a gente precisa ter para iniciar o nosso projeto. Disponibilidade de dados, e veja, não é nesse momento que você vai criar uma planilha, você vai criar um sistema para você ir lá coletar dados. Não, já devem existir os dados, até porque a gente tem pouco tempo, então a gente não é nesse momento que a gente vai criar um sistema para coletar dados, para daí sim eu trabalhar esses dados. Não, já tem que ter dados. Veja, a metodologia ela trabalha assim, dados do passado, que a gente extrapola para o futuro, né, como seria ruim, né, esses dados se eles continuassem dessa maneira, porque são as variações do processo, eles tendem a ocorrer, seja no passado, no presente, no futuro. Então, a gente extrapolando lá, trabalhando com esses dados no presente, a gente vai e coloca uma barreira, faz um framework, faz uma barreira para esses dados para esses problemas não ocorrerem mais no futuro. Essa é a ideia do Six Sigma, trabalhar com dados do passado, né, para que a gente corrija agora no presente e que não ocorram mais no futuro esses problemas. Facilidade de transferência de resultados, seja para outras áreas, então que você consegue replicar em outras áreas. Grau de complexidade, já comentei isso daqui, e contribuição para uma linguagem integração multifuncional da empresa, que várias áreas consigam se comunicar ou mesmo departamentos. Um exemplo que a gente tem aqui, desenhado no mapa de processo, né, que a gente pode dividir ele, seja por um multifuncional, isso é dividido por áreas, mas nesse caso aqui é um mapa que ele está desenhando todo o processo, que não está desenhado por áreas, mas é um fluxograma simples, mas que é interessante para você já visualizar na hora que você desenha o processo como um todo. Tá? Para a certificação de vocês, como que vai funcionar então as validações? Isso é bem importante falar, pessoal. Né? Vocês estão vendo aqui ó, que cada etapa vale 10% da nota.
Quem que vai dar esse 10%? Quem que vai avaliar você esse 10%? Vai ser o orientador. O orientador ele vai receber de vocês, vai acompanhar vocês para cada uma dessas etapas, recebe de vocês o roadmap e esse roadmap ele vai lá e valida, né? Depois a gente tem um primeiro round que é a validação do Define no Measure, é um outro orientador, né, que vai e valida o projeto de vocês. Depois a gente tem um segundo round, que esse segundo round vai ter daí as 4 etapas, Define, Measure, Analyze, Improve, que vai ser um outro orientador que vai analisar. E por fim, a gente tem a entrega do nosso projeto da empresa, né? Hoje em dia a gente sabe que está um pouco mais complexo isso daqui, mas caso não tivesse, entrega então com um professor da casa, que a gente valida esse último round aqui. Então você tem o teu 100, né? A tua nota 10, porque você tem 5 etapas, mais 20% cada uma e mais 10% a última você tem o teu projeto terminando ele com nota 10. Roadmap, isso é a gente vai trabalhar numa base estruturada, então você vai seguir processos aqui, ó. Você vai responder, você vai entrar no Define lá, no acompanhamento do projeto, que é o roadmap lá, e ele vai fazer perguntas, e dentro dessas perguntas você vai respondendo e vai anexando, né, os documentos, as validações que são necessárias. Por exemplo, qual é o problema? Você vem e descreve aqui, clica em cima aqui do retângulo, ele vai entrar e lá dentro você coloca as figuras, né, e faz as suas seus detalhes, as suas conclusões, né, descreve o que você quer falar. Pessoal, a metodologia ela trabalha muito com fatos e dados, né? Por exemplo, existem dados aqui, ó, existem dados confiáveis? Sim, os dados são confiáveis. Você vai lá e tira um print da tela, sei lá, de um SAP ou de um sistema que você utiliza e descreve. Esse sistema é o sistema que a companhia utiliza para a extração dos dados, então os dados são seguros. Perfeito, tá? Toda metodologia ela é assim, toda metodologia. Define, Measure, Analyze, Improve e Control. Toda metodologia é assim. Falou, tem que mostrar. As validações pelos avaliadores, né? Não tem pegadinha, pessoal. Tudo que você colocar no roadmap ali, né, é o que o orientador vai avaliar, ou mesmo os avaliadores dos rounds vão avaliar, tá? Quais que são as datas que vocês precisam seguir, pessoal, né? A gente precisa seguir essas datas para os projetos de vocês. O que nós precisamos entregar agora, já até o dia 15? A gente precisa dos grupos definidos e da empresa hospedeira. Falando em grupos, a gente vai ter grupos de 3 a 5 pessoas. Dificilmente uma dessas pessoas não tem uma empresa hospedeira, tá? A gente precisa de uma empresa hospedeira, ok? A gente tem termos de confidencialidade. As empresas às vezes se sentem, mas eu vou divulgar meus dados. Você não vai divulgar dados nenhum, é tudo fechado, né? Seja do grupo e do orientador. Não existem dados que são compartilhados com empresa nenhuma, tá? A gente tem um termo de confidencialidade, conforme eu falei, que a gente passa para a empresa, né? A empresa assina, a gente assina. Se a empresa não quiser aparecer, pode ser a empresa X. A gente pode colocar os dados ali, também coloca um fator nos dados para não transparecer, seja faturamento, seja perca, sei lá. A gente faz o que for possível para vocês, né, conseguirem uma empresa hospedeira, ok? O que eu preciso então? Que vocês entreguem para mim até dia 15, né, se possível até a primeira semana de março. As equipes montadas, envia para o meu nome aqui, tá? E a empresa hospedeira. A partir disso, eu já consigo indicar um orientador para a tua equipe e você daí começa a trabalhar. Professor, como que vão ser as orientações? Você vai combinar junto com o teu orientador. Pode ser semanal, pode ser quinzenal, pode ser via Skype, pode ser via Collaborate, pode ser via Teams. Tudo você combina com o teu orientador. Ele é a primeira instância com relação ao teu projeto. E a gente vai seguir todas essas etapas aqui até o final, beleza? Até o dia, até dezembro lá para vocês entregarem toda a documentação. Pessoal, se tiver mais alguma dúvida, por favor me questiona, tá? E me passa, seja via WhatsApp ou e-mail. Obrigado, até mais. Um grande abraço, professor Adams.